Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar nossa leitura bíblica, nosso devocional. Como sempre, é um aprendizado, é um novo conhecimento das histórias dos reis da Bíblia, aonde viveram o seu reinado, cada um com as suas questões internas e externas, uns vencendo, outros prevalecendo, outros sendo derrotados, envergonhados, humilhados. Falamos ontem sobre o Joás, a qual, quando estava na dependência do profeta, o sacerdote Joiada, o quanto ele foi abençoado, mas depois que Joiada morreu, Joás ele só praticou aquilo que era errado, aquilo que era contra a vontade do próprio Deus, a qual ele foi morto, foi assassinado, enfim, se conspiraram contra ele, e seu filho, então, Amazias, foi o seu sucessor. E assim, então, agora no capítulo 25 de 2 Crônicas, diz: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeodã, e ela era de Jerusalém. E ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Você vê que tem sempre uma condição, né? Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o seu coração. Quando sentiu que tinha o reino sob o seu pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, o seu pai. Então ele permanece, ele se enraiza, ele consegue mente dominar, ele tem o comando sobre a sua vida. Então mandou matar os oficiais do seu pai, aquele que o assassinaram. Mas, contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que estava no livro da lei escrito, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, e nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Então, essa lei é muito clara, né? Que não tem um para morrer pelo outro, enfim, cada um vai morrer pelo seu próprio pecado, pela sua própria rebeldia, enfim, o seu erro, o seu engano. E assim foi feito. Amazias, ele agiu dessa forma, dessa maneira. E Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefe de 1.000, de 100 em todo Judá e Benjamim. Então convocou todos os homens com mais de 20 anos de idade e constatou que havia 300.000 homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. E também contratou de Israel 100.000 homens de combate pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Olha só como esse rei, como ele tinha o dinheiro, a condição, ele comprou mais de 100.000 homens de combate pelo valor de 3.500 quilos de prata. Entretanto, olha só o amor de Deus. O homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que você vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota, que é o Deus que próprio exalta, o próprio Deus que humilha, enfim. E aqui então o profeta foi até o rei Amazias e deixou bem claro que se você for, né, porque você tem o livre arbítrio, você tem como escolher se sim ou não. Então Amazias fez uma pergunta ao homem de Deus: mas e as 3,5 toneladas de prata que paguei a essas tropas israelitas? Quer dizer, então fez uma pergunta para o profeta: e agora, se eu gastei tanta prata, tanto dinheiro, enfim, investi nesses soldados, mas então respondeu: o Senhor pode lhe dar-lhe muito mais do que isso. Se de repente Amazias tivesse meramente, aliás, consultado o Senhor, buscar a direção ao profeta: olha, devemos ir para a guerra, precisamos pegar mais soldados, como vai ser essa batalha, essa guerra, o Senhor vai falar por mim, Ele vai ser comigo, enfim. Mas não fez na maneira como ele achou que deveria ser feito, como alguns outros nós já ouvimos essas
essa mesma história se repetindo. Pagaram realmente soldados e foram para a batalha e realmente foram derrotados e envergonhados. Amazias deixou claro para eles, olha só, aliás, o profeta deixou claro, Deus pode muito mais lhe dar do que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados, porque receberam o dinheiro, ok, mas vamos para a batalha. Esses homens querem lutar, eles querem realmente guerrear. E é onde então tiveram que ir embora e foram indignados e furiosos. Amazias encheu-se de coragem e conduziu o seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000 que levou para o alto de um penhasco e os atirou de lá. E todos se espatifaram. Olha só que vitória! Enquanto isso, as tropas que Amazias havia mandado de volta, não lhes permitindo participar da guerra, atacaram cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, ou seja, se revoltaram com o próprio Amazias. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Amazias voltou-se da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Olha só a inclinação deste povo, como o próprio rei Amazias, ele pôde pecar contra o próprio Deus. Amazias voltou da matança, da vitória que ele teve, e estava confiando no que ele tinha pago, nos soldados, enfim. Ele voltou então com os deuses, o Deus dos edomitas, os deuses a qual o povo de Seir, eles a mente veneravam, enfim. E ele inclinou-se diante deles e lhe queimou incenso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias. Ele enviou um profeta que disse ao rei: por que você consultou os deuses desse povo, deuses que nem o seu povo puderam salvar? Ou seja, olha só como Deus é tão maravilhoso. Você vai lutar contra um povo, esse deuses a qual estavam ali sob a sua liderança, não puderam livrar aquele povo. Eu dei a vitória a você e agora você vai ser prostrado dentro desses deuses? Como você pode ser tão assim, praticamente burro, vamos dizer, na verdade, mas como é que você pode ser tão inocente dessa maneira? Você vai consultar esses deuses, esse povo, deuses que nem o seu povo puderam salvar. Olha só essa palavra que foi o profeta dando a ele. Então acendeu-se a ira do Senhor contra Amazias e lhe enviou um profeta que disse ao rei: por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem o seu povo puderam salvar? Enquanto ele ainda falava, o rei interrompeu: por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare, porque você quer ser morto? Então o rei, cheio de autoridade, de poder sobre as tuas mãos, ele foi e intimidou o próprio profeta. E o profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso, não lhe deu atenção ao meu conselho. E depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Joás, filho de Joacás, e neto de Jeú, rei de Israel, com esse desafio: vem me enfrentar. Contudo, Joás respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou mensagem ao cedro do Líbano: dê a sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu dizes a ti mesmo que derrotaste Edom, e agora estás arrogante e orgulhoso? Mas fica em casa, por que provocar uma desgraça que te levará a ajudar contigo a ruína? Olha só, o outro rei dando um recado para ele, de forma bem clara: porque você vai me enfrentar, porque você venceu um pouco, você acha que Deus está contigo? Amazias, porém, não quis ouvi-lo, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e seu povo a Joás, pois pediram conselhos aos deuses dos Edom. Então Joás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e os seus soldados fugiram para suas casas. Joás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Joás levou para Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. E ele se apoderou de todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios encontrados no templo de Deus, que haviam estado sob a guarda de Obed-Edom.
E ainda dos tesouros do palácio real também fez reféns, então voltou para Samarias. E Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. E os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, já estão escritos no livro dos registros de história dos reis de Judá e de Israel. E a partir do momento que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspirou contra ele em Jerusalém, ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi de volta trazido a cavalo e sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Judá. Olha só a situação deste rei, a qual também poderia ser uma bênção, mas escolheu servir outros deuses, a qual ele não conheceu. Então nós precisamos ter muito entendimento, revelação na alma e no coração, e jamais nos enganar. Uma vitória que ele teve, um dinheiro que ele gastou de forma sem realmente um tipo de direção. Deus foi com ele, Deus falou assim: não vá com esse povo, você vai perder, vai comigo, eu vou dar você a vitória. Ele se preocupou com o dinheiro, enfim, ele tinha pago aos soldados, enfim. Então ele venceu aquele momento, mas se encheu de tanta ira, tanto orgulho, tanta soberba, foi se prostrar diante desses deuses, que ele venceu os seus inimigos e ele se prostrou diante deles e foi tomar conselho desses deuses. Então Deus se irou e assim fez, conforme acabamos de ler. Ele foi altamente envergonhado, destruído, lutando com o seu próprio povo, que Israel estava dividido. Então houve guerras e mais guerras, sempre está havendo guerras a todo momento. Então precisamos estar muito atentos para nos entrarmos em guerra que nós não compramos, guerra que nós não devemos realmente guerrear, mas sim guerrear a guerra do nosso Deus, em levar o teu amor, a tua palavra, a liberdade das nações que são escravizadas em meio à idolatria, em meio a tantas outras coisas que o mundo tem pecado dia após dia contra o Senhor. Amém? Vamos orar nesse sentido e com certeza Deus vai nos abençoar e nos prosperar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de poder levantar a minha voz, meu Pai, de poder orar e clamar ao Senhor. Creio que a Tua presença vai fazer a diferença sobre a nossa vida, que o Teu Espírito Santo ele se manifeste, que Ele opere, que Ele fale com uma forma muito especial. É o que eu te peço, Deus amado Pai, e assim lhe agradeço com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre as nossas vidas sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a família. Você receba do próprio Deus toda a direção, a visão e a capacitação para ir além em vir de Deus o próprio sobrenatural. Amém? Fica com Deus, que precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem, nossas orações, em nome de Jesus.